Fala pessoal, começando mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de abril. Haja coração, haja volatilidade, que foi o que a gente acompanhou aí nas últimas semanas. E para entender isso e muito mais sobre o impacto dos ativos brasileiros, a gente vai querer mostrar aqui para vocês um Estratégia em Ação, fazendo aquela análise sobre a superfície, para tentar entender as movimentações e tirar algumas conclusões sobre existe oportunidade ou não em relação aos ativos brasileiros. Antes da gente discutir, então, isso e muito mais, já pedi para você deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos, abrir uma conta caso você não tenha, e deixar aquele comentário que, no caso, a gente espera bastante aí de vocês, se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. Pedir agora para o Boni compartilhar a minha tela. Bom, pessoal, conforme eu comentei anteriormente, a gente teve um impacto bastante significativo nos mercados globais depois lá do tarifaço do Trump, no início do mês. Isso trouxe grande volatilidade, queda aí forte para as ações dos Estados Unidos, Europa, Ásia, e de certa maneira a gente pode chegar na conclusão que os ativos brasileiros acabaram tendo aí uma boa reação, tá, frente aí a tudo que aconteceu lá fora. E o que será que justificou este movimento? Eu falo isso, pessoal, porque se a gente levar em consideração que nós tivemos uma saída muito forte do investidor estrangeiro no mês de abril, e a Bolsa Brasileira até o momento tem um desempenho positivo, inclusive em dólares, alguém comprou, alguém financiou esse movimento. Por que isso aconteceu agora? Existe alguma justificativa para isso? Enfim, as conclusões para isso, as respostas mesmo, a gente só vai ter no decorrer aí das próximas semanas, dos próximos meses. Mas alguns insights importantes, acredito que eu vou conseguir passar para vocês. Maravilha? Bom, primeiro começar aqui sempre com aqueles gráficos em que nós mostramos para vocês como que o Ibovespa, em relação à valuation, ou seja, em relação preço-lucro, está negociando em relação à sua média histórica, segue o jogo. Ibovespa tirando Petrobras e Vale, empresas ligadas à economia doméstica, empresas exportadoras, small caps, mid, large caps, enfim, todas essas empresas negociando com uma taxa, não digo taxa de desconto, mas com um nível abaixo da sua média histórica. Ou seja, mais uma vez, por mais um programa, a gente consegue chegar na conclusão de que os ativos brasileiros são negociados neste momento com preços atrativos. Isso por si só, pessoal, é um ótimo cartão de visita. O mercado brasileiro diz o seguinte para o investidor, seja local, seja estrangeiro: eu estou barato, compra quem quer, aguenta aí, desaforo quem quiser. Então isso acaba sendo um ponto importante que em momentos em que existe uma certa demanda por nichos ou por todo o mercado, a Bolsa Brasileira aí pode se destacar. Aqui eu trago alguns gráficos sobre o efeito da Selic no valuation das small caps, as small caps que apresentaram aí também um destaque positivo. Já já vocês vão entender o que pode estar por detrás deste movimento, que é aquela tabelinha que eu trago aí de relação preço-lucro, mas enfim, pessoal, acho que isso não é o ponto aqui que eu gosto de focar para trazer insights e informações importantes para vocês. Bom, em termos de desempenho, pessoal, vejam que os ativos brasileiros, aqui eu pego o desempenho em 2025 e é o desempenho dolarizado, tá? Não é o desempenho nominal. Então, digamos, a gente coloca todas as bolsas no mesmo patamar, com a mesma moeda base, para entender as movimentações. Vejam só, pessoal, que apesar da boa performance dos ativos brasileiros, essa performance está bastante em linha com, por exemplo, México, Chile, Colômbia, e ao contrário do que nós observamos, por exemplo, nos Estados Unidos e na Argentina. Mas, obviamente, pessoal, vamos abrir um parênteses aqui para a Argentina. A Bolsa Argentina teve um excepcional desempenho no ano passado, então julgo que isso acaba sendo uma realização de lucros, tá certo? Então, bolsas brasileiras com boa performance, mas o Brasil não está nadando de braçada, ele não está sozinho nesse mar. Tem mais gente com ele. São ativos, obviamente, de países emergentes. Isso aqui também fica evidente quando a gente compara Brasil com países emergentes. Aqui tem um peso grande de China, que apesar das expectativas, como ela teoricamente seria mais impactada por esse tarifaço aí do Trump, ela acaba apresentando uma performance mais negativa e, obviamente, que em termos de desempenho econômico, a economia chinesa ainda apresenta diversos sinais de fragilidade. E numa avaliação setorial,
a gente consegue observar aqui que, com exceção do setor industrial, todos os demais setores eles acabam tendo um desempenho positivo, com destaque, por incrível que pareça, para o setor imobiliário, pessoal. Então vejam que mesmo com uma expectativa de que as taxas de juros, as taxas não, né? A taxa de juros, a Selic, vai subir em 2025, isso não foi o suficiente para brecar, para barrar o bom desempenho das ações ligadas ao setor de construção civil. Isso, de certa maneira, pessoal, pode ser uma sinalização positiva de que o mercado hoje acredita que o pior, em termos de expectativas, não do que vai acontecer, mas que o momento pior sobre expectativas em relação à trajetória dos juros teria ficado para trás. Esse é um ponto muito sensível, pessoal, afinal, a gente entende aí que o governo está perdendo popularidade, mais cedo ou mais tarde pode vir alguma medida populista, isso poderia trazer impactos negativos para estes setores que estão performando bem hoje. Ano que vem é um ano eleitoral, então muito provavelmente teremos aí maiores gastos públicos. Já ficou evidente que o Brasil não consegue sustentar esse orçamento que ele tem hoje, a sua trajetória aí a partir de 2027. Enfim, pessoal, é um cenário ainda muito, mas muito desafiador, mas que no meu entendimento hoje, o mercado, no nível de precificação que está, ele consegue levar esse desaforo. O ponto que eu trago aqui para vocês é no sentido de que coisas negativas elas poderiam acontecer no meio do caminho, a gente tem que ficar atento a isso, muito difícil saber quando exatamente isso vai acontecer, mas que, de certa maneira, essa desaprovação do governo e essa possibilidade de alternância de poder, na minha opinião, por mais que isso ainda esteja muito longe, né, nós estamos falando aí de 18 meses para frente, mas o mercado, de certa maneira, já começou a se posicionar em relação a esse tema, e já mais uma vez eu mostro aí o que justifica esse meu sentimento, tá bom? Em termos de assimetria, pessoal, o que eu acho importante comentar aqui com vocês? Eu sempre gosto, dentro de uma estratégia de compras mais para longo prazo, de comprar ativos quando a assimetria está mais positiva. Isso acontece quando você tem ativos abaixo da média de 6 meses. Vejam, pessoal, que não é a situação atual. Nós temos aqui tanto o Ibovespa, quanto as small caps, e também as empresas boas pagadoras de dividendos, todas essas empresas negociando acima da média móvel de 6 meses. Então, isso por si só traz um período de atenção, em que, sim, ainda existe espaço para valorização, mas que exige do investidor que ele seja um pouco mais, digamos, seletivo nas suas escolhas, ou tenha uma atuação mais rápida caso a gente tenha uma reversão aí de tendência do mercado, certo? Então, existe essa possibilidade de recuperação, de continuidade da movimentação de alta, mas seja seletivo. Não é comprar qualquer coisa, diferente, por exemplo, de momentos em como a gente conviveu com os ativos brasileiros em janeiro deste ano, em que a assimetria naquele momento estava extremamente favorável, independente aí do noticiário envolvido, tá bom? E aqui, pessoal, onde eu queria chegar com vocês para a gente conseguir justificar essa movimentação do Ibovespa, eu falo isso porque o mês de março ele ficou muito característico como um mês em que o mundo rotacionou. Quando a gente fala que o mundo rotacionou, eu estou querendo dizer que os grandes investidores globais, investidor estrangeiro, ele reduziu a sua exposição em Estados Unidos e comprou ações em diversas regiões do mundo. E o Brasil se favoreceu muito desse movimento. E isso a gente consegue provar para vocês diante aqui, ó, de que o estrangeiro chegou a estar comprado em bolsa brasileira lá no finalzinho de março, em quase 12 bilhões de reais em termos de fluxo positivo. Enquanto o investidor institucional, ele tinha uma saída acumulada em torno de 14 bi, ou seja, vejam que nós estávamos com situações totalmente opostas. O estrangeiro bastante comprado em Brasil e o institucional bastante vendido em Brasil. Só que o que a gente tem acompanhado neste momento, pessoal? Eu estou deixando de lado pessoa física, que esse jogo parece estar mudando. A gente tem acompanhado no mês de abril um fluxo muito forte de saída do investidor estrangeiro e de compra do investidor institucional. E se a gente parar para pensar e fazer uma avaliação, veja aqui em termos de fluxo estrangeiro, de saída, é o maior dos últimos 12 meses.
Quando a gente pega aqui essa tabelinha, vejam que o estrangeiro vendeu, né, a Bolsa Brasileira em 10,8 bilhões de reais. É a primeira saída nos últimos 4 meses. No ano, você tem uma saída acumulada de 242 milhões. Enquanto o institucional, pessoal, vejam aqui, ó, uma entrada de 5,6 bilhões no mês de abril. E eu não consigo aqui enxergar quando foi o último movimento de entrada. Veja aqui, ó, março negativo, fevereiro negativo, janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto do ano passado, uma saída de 16,5 bi, julho, junho, maio, ou seja, desde maio do ano passado, a gente provavelmente tem um fluxo acumulado aqui de saída na faixa dos 60 bilhões de reais. E depois aí de 12 meses, a gente tem um fluxo positivo. O investidor pessoa física, não estou colocando aqui na conta, pessoal, porque ele já vem comprando Bolsa Brasileira já há algum tempo. Então não temos, digamos, uma reversão de cenário. Mas isso aqui me chamou a atenção. O que esse investidor institucional está enxergando de Brasil? Será que ele está com, digamos assim, um call, né, de alternância de poder, que foi algo que eu comentei com vocês? Será que ele acredita que tudo isso que está acontecendo no mundo afora vai levar a uma taxa mais baixa de juros nos Estados Unidos, o que é positivo para emergentes? O que está justificando essa retomada do investidor institucional? Ou é só um respiro simplesmente? No próximo mês ele vai voltar a vender? Tá? São dúvidas, pessoal, novamente, em que as respostas nós iremos, né, tê-las no decorrer do tempo. Mas isso me chamou a atenção. E isso por si só, pessoal, já está sendo suficiente para manter os ativos brasileiros em performances de destaque no ano de 2025, frente aí ao cenário global. E esse movimento, então, pessoal, se justifica ainda mais quando a gente olha este gráfico aqui. Este gráfico, pessoal, que mostra que depois desse ponto de inflexão em que o mercado, lá em fevereiro, vendeu ações agressivas para comprar ações defensivas, vejam que agora esse movimento parece que está invertendo. O investidor aqui, ó, praticamente desde o início ali de abril, tem comprado mais ações agressivas e se mantendo ainda em ações defensivas. O que isso nos mostra, pessoal? Que o investidor que está entrando hoje, e não é o estrangeiro, é o investidor institucional, ele está comprando o quê? Ações mais agressivas, que são aquelas ações com beta mais elevado, que tem uma reação mais expressiva frente à média do mercado. E quais são essas empresas, pessoal? Empresas que têm uma correlação inversa com taxa de juros, empresas de menor capitalização. Quem compra essas empresas, pessoal? Exatamente eles, o investidor institucional. Tá bom? Então, o grande, digamos assim, a grande conclusão que eu quero trazer aqui para vocês, em relação a tudo que está acontecendo ao mercado brasileiro, é que sim, a gente está convivendo hoje digamos, num clima de, não digo de aversão a risco, mas de grande volatilidade e incerteza. Essa volatilidade por si só, pessoal, ela nos cabe ter duas estratégias no meu ponto de vista. Até mesmo três. Ou você fica totalmente de fora, espera essa volatilidade passar para voltar para o mercado, ou se você gosta de estar atuante no mercado, independente do cenário, se você tem uma postura mais de curto prazo, uma alocação mais tática, faça entradas no mercado e trabalhe com stop loss mais curto. Agora, se você é um investidor de longo prazo, aproveite dessa volatilidade para nesses momentos em que nós temos aí o famoso som dos canhões, em que ninguém quer ação, está tudo caindo fortemente, para você conseguir fazer boas compras de bons ativos, foco lá no longo prazo. Tá certo? É mais ou menos essas três estratégias que eu enxergo. Ou você fica de fora, ou você age rápido numa reversão do mercado, ou você realmente aproveita desses momentos de extremo pessimismo, de investidor, né, com sentimento mais negativo, para fazer aquelas aquisições, foco lá nos próximos anos. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês, e que, mesmo diante de todo esse cenário de turbulência, algum investidor que estava muito, mas muito longe do mercado, me parece que ele pode estar voltando. E ele está voltando, pessoal, comprando ações defensivas? Não. Essas movimentações aqui do mês de abril nos mostram que ele está voltando aí às compras para aquelas empresas mais agressivas, que é a característica desse investidor institucional. Que quando compra Brasil, ele não necessariamente vai comprar banco, vai comprar Petrobras, Vale, não.
Ele gosta aí das teses mais micro, né? Ou seja, daquelas empresas mais ligadas à economia doméstica. Por que ele está fazendo isso agora? Tem alguma justificativa? É uma entrada rápida para uma saída, enfim, nas próximas semanas? Só o tempo irá nos dizer, tá certo? Mas isso, para mim, me passa uma mensagem importante, de que quem sabe, tá certo, pessoal, que tudo aqui é achismo, tá? Mas que, de alguma maneira, esse investidor acredita que o Brasil vai se beneficiar desse cenário de alguma maneira. Seja porque lá fora vai estar caótico, seja porque o Brasil vai ser, digamos, o grande beneficiário de toda essa guerra tarifária, se ela continuar ou quem sabe até, eu sei que eu bato muito nessa tecla e que está muito distante, mas hoje, pessoal, dada a situação, como o mercado enxerga o governo, é a única hipótese que eu consigo aqui trazer para vocês, essa possibilidade de alternância. Não acredito que o governo atual vai dar 2 passos para trás em relação ao que ele acredita, porque é dele, tá? Independente se é certo ou errado, é dele, pessoal. Que é essa questão de vamos gastar. E a gente sabe que isso hoje não seria, digamos, a estratégia ideal, adequada para o nível aí de endividamento que nós temos e da trajetória da dívida. Vis-à-vis, pessoal, o Brasil tendo que levar aí a nossa Selic para 15% para combater os efeitos inflacionários destes maiores gastos públicos. Maravilha? Só para encerrar aqui, pedir para o Boni voltar aqui novamente com a minha tela para mostrar para vocês as ações mais alugadas, ou seja, aquelas ações em que o investidor mais acredita numa movimentação de baixa. E atenção, pessoal, se realmente a gente tiver essa mudança de narrativa de mercado, se o mercado começar a precificar de que a taxa de juros não vai mais para 15, vai ser menos, ou ela vai chegar em 15, depois vai começar a cair, a grande maioria aqui das empresas dessa lista são prejudicadas por taxas de juros elevadas. Ou seja, uma mudança de cenário vai fazer com que essas empresas possam passar aí por movimentos de forte alta. Então fiquem atentos. Quais são elas? Simpar, Movida, MRV, Pets, Casas Bahia, Grupo SBF. Tá? Acredito que essas empresas seriam mais beneficiadas por essa melhora de sentimento. A gente também tem a Azul, mas obviamente que ela tem um impacto do dólar. A Brava Energia é petróleo. Que mais aqui? A SLC Agrícola, também é questão do agro, mas enfim, pessoal, fiquem atentos então a essas empresas. Acredito eu que numa mudança de cenário, que eu não estou defendendo essa tese que vai acontecer agora de imediato, mas que acho que faz sentido ter um monitoramento dessas empresas, porque quando isso acontecer, muito provavelmente essas empresas irão se destacar bastante em termos de movimentações positivas. Beleza? Agora sim, pessoal, só para a gente encerrar aqui o Estratégia em Ação, acho que esses foram os principais recados. O momento requer cuidado, atenção, acompanhamento, planejamento e estratégia. É aquilo que eu comentei com vocês. Ou fique totalmente de fora, ou atue de maneira rápida e precisa, tanto na entrada quanto na saída, ou aproveite aquela janela de oportunidade para fazer novas compras, tá certo? E aquilo me chamou bastante atenção, essa retomada aí do investidor institucional. Vamos ver se ela se confirma, ou pelo menos a gente não tem mais saída para os próximos meses. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui se vocês gostam do nosso conteúdo. Enfim, pessoal, obrigado por estar nos acompanhando aqui em mais um programa de Estratégia em Ação. Um abraço e até mais.